Ela foi uma das primeiras rádios a surgir no Brasil e foi a principal emissora do Rio de Janeiro por mais de uma década. Que rádio foi essa? Celeiro de astros e estrelas, abrigou artistas famosos e propagou sucessos musicais. Um passado glorioso, mas um fim melancólico. Foi extinta sumariamente através de um mandado de segurança. Que rádio foi essa? Foi a PRA9, Rádio Mairinque Veiga. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Gravando! E vamos falar mais uma vez da Rádio Mairinque Veiga. Sim, porque já fizemos um episódio sobre ela. Foi o episódio 14. Vale a pena dar uma olhada nesse episódio, pois essa rádio foi a mais importante do Rio de Janeiro nos anos 30. Falamos aqui no episódio 43 que um programa de rádio virou nome de loja. Mas aconteceu o contrário também. Acreditem, uma loja deu origem não a um programa de rádio, mas a uma estação de rádio também. O dono se chamava Antenor Mairinque Veiga. Vou explicar como a Casa Mairinque Veiga deu origem à Rádio Mairinque Veiga. Essa loja ficava na Rua Municipal. Depois, a Rua Municipal viria a se chamar Rua Mairinque Veiga. Antenor era um entusiasmado pela eletrônica e sonhou ter uma emissora de rádio só dele, uma emissora só dele. Estávamos no ano de 1926 e a primeira transmissão de rádio no Brasil havia acontecido há apenas 4 anos. Era um sonho de muita gente. Antenor importa mesa de som, microfone, toca-disco, transmissor e consegue uma licença do governo para transmitir. Naquele tempo isso era muito fácil, né? E assim, no dia 20 de janeiro de 1926, entra no ar PRY9, Rádio Mairinque Veiga, falando do Rio de Janeiro, capital da República. Mas para Antenor, a sua estação de rádio não era um brinquedo. Afinal, ele era um próspero comerciante e seu sonho era explorar a rádio comercialmente, claro. Tanto assim que no ano seguinte, 1927, ele chama o jovem cantor Silvio Caldas para cantar na rádio e paga um cachê a ele. Anúncios pelo rádio eram proibidos, mas Antenor dava um jeitinho de divulgar a loja Mairinque Veiga durante as transmissões. Mas a Rádio Mairinque Veiga só seria explorada comercialmente a partir de 1932, quando Getúlio Vargas autoriza as emissoras a transmitirem anúncios. Essa turma de pioneiros era muito criativa e a Mairinque Veiga firma um convênio com a Rádio Record de São Paulo e passam a transmitir de forma regular programas musicais. Estavam em cadeia, não é isso? E mais, veiculando anúncios. E sabe por quê? Porque se instala no eixo Rio-São Paulo uma agência de publicidade chamada N.W. Ayer. Durante as transmissões se podia ouvir a propaganda de carros da Ford, os primeiros a chegar no Brasil. Eletrodomésticos da General Electric, que progressivamente começavam a ser conhecidos dos consumidores, assim como os produtos Gessi Lever. A propaganda começava dessa forma a invadir o rádio aos poucos
ia se profissionalizando. Lembra-se de que estamos ainda em 1930, nos anos 30. E a rádio do Antenor desponta como a mais ouvida no Rio de Janeiro. A Casa Mairinque Veiga vendia rádios e os compradores se deliciavam ouvindo a Rádio Mairinque Veiga. Em 9 de julho de 1932, explode em São Paulo a Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo exigia de Getúlio Vargas uma Constituição, o que ele se recusava a fazer. As tropas paulistas se levantaram contra o governo. A Rádio Record noticiava os dramáticos acontecimentos através da voz vibrante de um jovem locutor que entraria para a história. Sua contribuição para todos os movimentos liberais do Brasil e pelo valor de seus filhos, vem pagando seu tributo de sangue à fúria ditatorial. Velhos, mulheres e crianças são sacrificados com uma inconsciência sem par e uma maldade sem nome. Quando termina a Revolução de 32, Ladeira vem para o Rio de Janeiro e é contratado pela Rádio Mairinque Veiga como locutor e diretor artístico. E Ladeira toma iniciativas que viriam afetar fortemente não apenas os destinos da Mairinque Veiga, mas também os destinos do próprio rádio. Organiza a programação criando os famosos quartos de hora, isto é, atrações que se renovavam a cada 15 minutos, criando rotinas que os ouvintes muito apreciavam. E mais, César Ladeira foi o primeiro a instituir contratos de exclusividade com os artistas. Ele dava, assim, prosseguimento ao trabalho de Adhemar Cazé, criando o verdadeiro profissionalismo no rádio. O sonho de todo artista era ser contratado da Mairinque Veiga e, por seus microfones, se apresentaram os maiores astros da época. Almirante, Jararaque Ratinho, Alvarengue Ranchinho, Pixinguinha, Heitor dos Prazeres, Silvio Caldas, Francisco Alves, Heber de Boscolo, Yara Salles, Lamartine Babo, Bibi Ferreira, Lenita Bruno, Adhemar Cazé. E tinha também radioteatro. Os ouvintes ficavam ligados no famoso Teatro pelos Ares, a cargo de Plácido e Cordélia Ferreira, em um trabalho pioneiro nessa área. Carmen Miranda, que começou na Mairinque, cantou sucessos de Assis Valente e Dorival Caymmi. Luta pela livre, pela executa o seu centro, vem sacando livre, cabeceia. Gol! Gol de Zagallo de cabeça! Repicou no travessão antes de entrar. Zagallo, primeiro gol do Brasil na 7ª Copa do Mundo. Agora aparece a torcida, agora eu não preciso dela. Vão gritar onde queiram, aqui não. Eu queria que gritasse quando estávamos necessitando dela. Agora não, agora grito eu sozinho. Agora aparecem bandeiras, agora aparecem foguetes. E onde estavam as bandeiras e os foguetes quando esse time tanto necessitava disso? O Duvaldo Cosi, um dos mais famosos narradores esportivos de todos os tempos, era também atração da Rádio Mairinque Veiga, recebendo um alto cachê. E tinha também o programa Ginástica pelo Rádio. Cedinho, bem cedinho pela manhã, Ginástica pelo Rádio. Uma criação do professor Oswaldo Diniz Magalhães. Depois, o programa foi para outras emissoras, ficando no ar por mais de 51 anos. Vamos começar a ginástica, série número 1. Acompanhar pelo mapa. Primeira parte, exercícios com bastão. Obedecer ao comando, fazendo com entusiasmo e alegria.
Figura número 1. Posição firme. Segurar o bastão com vigor, mãos na distância normal, peito saliente, abdômen contraído, pés paralelos ligeiramente afastados, cabeça erguida. Habituar-se à posição correta. Exercício número 2. Marchar. Colocar o bastão ao longo do braço direito. Posição. Marchar na cadência. Começar. 1, 2, joelhos. 1, 2. Manter a cadência. 1, 2. Peito saliente. 1, 2. Na ponta dos pés. Começar. 1, 2. Na ponta dos pés. 1, 2. Cabeça erguida. 1, 2. Boa atitude. 1, 2. Passo normal. Começar. 1, 2. Passo normal. 1, 2. Diante do mapa. 1, 2. Marcar passo. Vai terminar. Alto. 1, 2. Durante mais de 10 anos, ela foi a rádio mais importante do Rio de Janeiro. Mas, com a chegada em meados dos anos 30 de outras emissoras, como a Tupi e a Rádio Jornal do Brasil, em 1935, e a Nacional, em 36, a Mairinque começou a dividir a audiência. No início dos anos 50, a emissora investiu pesado no humor. Vale a pena dar uma olhada lá no episódio 14, onde eu conto como foi essa história. A programação humorística da Mairinque Veiga, nos anos 50, viria a influenciar grandemente o humor dos programas humorísticos de onde? Da televisão. Chico Anísio e Zé Trindade são dessa época. Antônio Carlos e Tutuca, Costinha, Nancy Vanderlei e muitos outros. Então nós tínhamos uma audiência maciça no Rio de Janeiro, na Rádio Mairinque Veiga. Perdíamos no total porque a Rádio Nacional ganhava no resto. E da Mairinque saíram muitas pessoas, muitos artistas de humor para todos os campos da arte cômica no Brasil, para o teatro de revista, para cinema. Zé Trindade, Zé Macedo, e Walter Dávila, Lema Dávila, Brandão Filho, era um elenco fantástico, descomunal. Eu era o bico, né? O que estava começando, o Antônio Carlos e eu éramos os dois que estávamos entrando e aprendendo com os cobras no meio deles. A sede da rádio ficava em um prédio de 3 andares com instalações modernas, inclusive um aconchegante auditório no andar térreo com ar refrigerado. Um luxo na época. A emissora era uma atração visitada pelos turistas que vinham ao Rio de Janeiro. Ficava na rua Mairinque Veiga, antiga rua do município, como já dissemos. No início dos anos 50, Antenor Mairinque Veiga, aquele da loja de rádios, vende a metade de suas ações para as organizações Vitor Costa, o que dá um gás na programação e mantém a emissora em 3º lugar do Ipope. A outra metade, Antenor venderia, no início dos anos 60, ao senador Miguel Leuzi, que agitou o clima de mercado radiofônico, fazendo contratações, obrigando as outras emissoras a se movimentarem, saindo da estagnação, tudo numa tentativa de resistir à influência da televisão. Miguel Leuzi, que era presidente da rede Piratininga, que congregava, na época, mais de 37 emissoras, foi eleito radialista do ano de 1962. No final de 1962, um almoço no restaurante Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, reuniu a nata da crônica radiofônica do Rio de Janeiro
para homenagear não apenas Miguel Leuze, mas toda a direção da Rádio Mayrink Veiga. O título da reportagem, Mayrink dá prova da vantagem do rádio sobre a televisão, diz bem do prestígio da PRA9 naqueles dias. A PRA9, Rádio Mayrink Veiga, vivia um clima de trabalho, um trabalho que era intenso e muita euforia. Mas, por trás dessa atmosfera, estava em andamento a contagem regressiva dos fatos que culminariam com o fechamento da emissora 16 meses depois daquele almoço. E vamos voltar a 24 de agosto de 1961, quando da renúncia de Jânio Quadros. Mas antes de falar da renúncia de Jânio em 1961, eu peço licença para falar do meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem história. E tem um capítulo dedicado à Rádio Mayrink Veiga. Ah, você gostaria de ler o livro? Veja na descrição como proceder para adquirir o seu exemplar pela Amazon. Mas voltando a 24 de agosto de 1961, quando Jânio renuncia, a Rede Piratininga forma com outras emissoras de rádio a Rede da Legalidade, que exigia a posse do vice-presidente João Goulart, o que não era bem visto pelos militares. Sugiro assistir ao episódio 66, onde eu conto essa história. Acontece que Miguel Leuze, dono da Mayrink Veiga, era ligado a Leonel Brizola e a João Goulart. E assim, a Mayrink integrava também a Rede da Legalidade. E aí, no Rio de Janeiro, você montou a Rede Legalidade no Morro da Rocinha. No Morro da Rocinha, porque nenhuma emissora, com os prefixos oficiais, nenhum tinha coragem de aderir à Rede da Legalidade, né? Até porque a rádio que poderia seria a Mayrink Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Mauá, que era do governo. As demais não correriam esse risco, muito menos essas que quiseram correr esse risco. Então, esse transmissor ajudou a estender o sinal da rádio do Rio Grande do Sul para alguns lugares nas proximidades de Minas, Espírito Santo e boa parte do Rio de Janeiro. Mas não pode deixar de assistir ao episódio 126, onde é retirada a cena da ocupação da rádio por um pelotão do Exército, durante um programa humorístico que era transmitido do auditório. Após o golpe de 1964, os pronunciamentos políticos desapareceram da Rádio Mayrink Veiga e não podia ser de outra forma. Mas ela seguia no ar. Seria oficialmente fechada em julho de 1965 pelo presidente Castelo Branco, através do mandato de segurança número 16132 de 1965. A radioatriz Selma Lopes, contratada da emissora naquela época, em depoimento para o podcast Inteligência Limitada, conta. Quando a Rádio Mayrink Veiga fechou por causa da Revolução, né? Não que ela devesse alguma coisa, ela não devia. Mas... O que aconteceu? Fecharam? Fecharam porque era Jango, né? Ah, tá. O Jango era amigo dos donos da Rádio Mayrink Veiga. Os donos da Rádio Mayrink Veiga eram paulistas. Entendi. Era um deputado paulista. Miguel Leuze e Miguel Leuze Júnior, pai e filho. Eram paulistas, viviam aqui. E eram amicíssimos de Jango e de Brizola. Então, Jango e Brizola queriam fazer suas campanhas, alugavam o horário político da Rádio Mayrink Veiga. Entendi. Como os pastores inicialmente que não tinham suas igrejas ainda, alugavam também aqueles horários de 1 hora, 2 horas para falar da sua
da sua religião. Hoje eles são donos, então, de emissora, né? Hoje eles são donos de emissora. Então, Brizola e Jango compravam o horário político para fazer as suas campanhas. E o governo revolucionário achava que não, que eles eram donos da Rádio Mairinque Veiga. E não eram. Não Olha eram. só. E o elenco, que não tinha nada a ver, a Rádio Mairinque Veiga não ganhava nada do governo, ela era completamente independente. Isenta total. Isenta total. Tinha seus anunciantes, os maiores e melhores anunciantes estavam na Rádio Mairinque Veiga. Após a rádio ser silenciada, houve um desdobramento interessante, raramente contado, e que agora eu vou contar para vocês. Olha só. A frequência da Mairinque Veiga, ou seja, o lugar no dial que ela ocupava era 1220, um canal internacional, tecnicamente muito importante. A Rádio Globo ocupava o canal 1120. Logo ao lado, acontece que esse canal 1120 pertencia ao governo do Chile. Eu sempre achei esse negócio meio estranho. Um país possuindo um canal de rádio em outro país. Ou seja, o governo do Chile emprestava o seu canal 1120 à Rádio Globo. Mas acontece que, ultimamente, o Chile estava querendo aquele seu canal de volta. E a Rádio Globo não sabia o que fazer. E o que aconteceu? O presidente Castelo Branco pega o canal 1220 da extinta Mairinque Veiga e dá para a Rádio Globo. É a partir daí que a Rádio Globo deslancha para se transformar em uma das mais importantes emissoras AM do Rio de Janeiro. CYJ 458 AM 1220 kHz, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rádio Globo, Primavera. A Rádio Mairinque Veiga possuía um hino. Com essa marcha, por sinal muito bonita, ela entrava no ar de manhã cedinho e saía do ar após a meia-noite. A letra é de Rubens de Brito, a melodia de Urbano Lois. O letrista Rubens de Brito era também músico e Urbano Lois era locutor e galã de novela da Mairinque. Bom, vamos ler para vocês a letra e depois vamos mostrar a gravação com a música. E numa homenagem a todos aqueles que trabalharam na emissora, vamos desfilar algumas fotos de artistas. E repare que a letra é um acróstico com o prefixo PRA9. Veja bem, pertence o teu futuro a cada fã. Rainha do éter, sempre campeã. Amor à luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória. O rádio brasileiro enobrece. Vou eu cantando que de ti me ufano. Eu tenho orgulho de ser marinquiano. Avante, colegas, cantando. Avante, fãs do coração. Cantando todos, proclamando a glória da sua estação. Pertence o teu futuro a cada fã, rainha do éter, sempre campeã. Amor à luta é toda a tua história. Na página da luta pela glória.
brasileiro enobrece. Vou eu cantando que esse tinho pano, eu tenho orgulho de ser marinquiano. Avante, colegas, cantando, avante, santo coração. Erguemos todos proclamando a glória da tua estação. Avante, colegas, cantando, avante, santo coração. Erguemos todos proclamando a glória da tua estação. O velho prédio da Rua Marinque Veiga, número 5, de onde outrora eram transmitidos os programas de rádio, está hoje silencioso, decadente e envolto em mistério. Até hoje, a Marinque Veiga existe apenas num prédio de 5 andares na Rua Marinque Veiga 15, no centro da cidade. Está fechado há 60 anos, mas até hoje, judicialmente, não ficou resolvida essa questão da Marinque Veiga. Então, se a pessoa vai lá, encontra um prédio fechado, ninguém pode entrar e não se sabe o que tem lá dentro. E quem por lá passar, na noite silenciosa, deserta e triste da Rua Marinque Veiga, número 5, terá a sensação de ouvir a voz da então estreante Ângela Maria ecoando pelo outrora vibrante auditório do andar térreo. Alguém que existe, que outrora foi meu bem, balada triste, melodia do meu drama. Esse alguém já não me ama, esqueceu você também. E encerramos aqui este episódio 127, que contou um pouco a história dessa simpática emissora pioneira no rádio, que levou alegria e emoções aos lares brasileiros durante 38 anos, mas que um dia teve sua voz brutalmente silenciada. Você, que é mais jovem, já tinha ouvido falar na Rádio Marinque Veiga? Olha só. Como você explica que uma rádio pioneira e importante acabou tendo um final tão melancólico? Foi a política que acabou com a Rádio Marinque Veiga? O que você acha? Você sabia da história do prédio da Rádio Marinque Veiga? Coloque nos comentários. Gostou? Like e manda para os amigos. Compartilhar é um ato de amizade. Se inscreva no canal. Estamos chegando aos 12 mil inscritos. E leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. E se você desejar conhecer essa história, veja na descrição como proceder para adquirir seu exemplar pela Amazon. E ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas. PRY9, Rádio Marinque Veiga, falando do Rio de Janeiro, capital da República.